Então, meus amigos, quando a gente vem refletir nos dias de hoje, nós vemos exemplos de o quanto nós nos afastamos de Deus e de Jesus. Fica estranho quando a gente está numa roda de amigos que a gente toca no assunto Deus, Jesus, religião, né? Parece que não encaixa e a gente meio que se afasta disso, né? Nas escolas, por exemplo, não é mais assim permitido você dar uma aula de religião, mas você pode dar aula de moralidade, né? Mas o que acontece é que as pessoas parecem que, por conta de alguns pais e de algumas pessoas da lei, não está podendo mais falar de Deus nas escolas, de Jesus, de uma forma mais sistemática, né? Então, assim, se a gente não instrui as crianças, por que quando ela estiver na adolescência ou na fase adulta, elas vão querer dar abertura, se tiver uma vida de uns ensinamentos diferentes, que a vida tem alguns prazeres, tem algumas diversões, né? Por que eu tenho que seguir um caminho reto de obediência, de fazer o bem, de respeitar os mais velhos, de calar perante as ofensas? Por que eu tenho que seguir isso se é mais legal enfrentar a vida de peito aberto, sem seguir algumas regras, com alguns vícios, né? Então, assim, o que a gente tem visto é que a juventude de hoje ela está um pouco diferente de antes, né? Mas, assim, se a gente for analisar, como eu falei, a gente está expulsando Deus e Jesus das nossas vidas nos momentos que a gente podia aproveitar para aproximar dele. Então, assim, se eu evito falar de Deus, se eu evito fazer alguma coisa, se eu evito seguir os ensinamentos do Cristo, por que na hora que eu precisar ele vai estar perto de mim? Aqui no texto fala para endireitar os vossos caminhos, né? O que é endireitar os nossos caminhos? É afastar de nós tudo aquilo que não nos faz bem, tudo aquilo que tira a nossa calma, que nos dá uma inquietação, que nos ofende ou que ofende as outras pessoas, né? Aqueles impulsos nervosos. Então, assim, a conduta que não é benéfica a ninguém. Então, se a gente começa a tirar essas coisas da nossa vida, o nosso caminho começa a se endireitar. E quando o nosso caminho se endireita, ele vai de encontro a Jesus. Tem um exemplo nas redes sociais de uma entrevista de uma mulher que passou por uma tragédia. E a mulher perguntou para ela, falou assim, mas como é que você se sente perante isso? Porque uma tragédia triste dessa e ninguém pôde intervir. E essa mulher pegou e falou, não, esse fato aconteceu em outro país. Aí ela relatou, por conta de tal filósofo, a gente não pode mais, político, a gente não pode mais falar de Deus nas escolas. Por conta de outro filósofo, a gente não pode mais corrigir as nossas crianças pelos seus impulsos infantis, né? Então, se a gente está afastando tudo que é para dar exemplos bons para as crianças, por que quando ela se torna uma pessoa má, que causa uma tragédia igual eles viveram lá nesse país, que um adolescente matou outras crianças dentro da escola, se a gente expulsa Deus das nossas vidas, como que a gente vai rogar por Deus na hora dessa? Se cada vez a gente está mais distante dele, né? Então, assim, a gente tem que aproximar Deus dos nossos pensamentos, a gente tem que estar com os ensinamentos de Jesus nos momentos mais simples de euforia, de alegria, de tristeza. A gente tem que se manter seguindo os ensinamentos dele, porque a gente cria uma conexão, né? Hoje a gente já sabe que a vibração de pensamento é comunicação.
Então, se a gente vibra para o alto responde para a gente, né? Da maneira que a gente merece. Um outro exemplo que aconteceu na cidade de Goiânia, uma criança que ajudava seu pai vendendo doces no sinaleiro, começou a chamar a atenção das pessoas, porque hora ou outra eles passavam e essa criança estava ali debaixo de uma sombra, até de uma sombra pequena, sentado com um livro, lendo. E as pessoas começaram a ter a atenção chamada para aquilo, até que uma moça parou e foi lá ver o que era aquilo. Chegou lá, a criança estava lendo a Bíblia, né? E assim, o normal que a gente é acostumado a ver quando a gente está no sinaleiro, que é ver a gente vê crianças vendendo alguma coisa, ou adolescente, a gente já fecha o vidro e fica assim, a gente não sabe quem que é a pessoa, a gente não sabe qual que é a intenção, né, da pessoa, e a gente fica meio constrangido. E uma criança dessa que podia estar fazendo 1 milhão de coisas na rua, não, ela tirava um tempinho ali para poder ler a Bíblia, né? Então, assim, aonde que está o pensamento dessa criança? Né? O pensamento dela está em Deus, está em Jesus. Ela está procurando alguma coisa para crescer, né? Não crescer materialmente, mas crescer moralmente, espiritualmente. Então, ela já está endireitando o caminho dela desde cedo. Então, chamou muita atenção essa criança e ela recebeu um auxílio muito grande, bolsa de estudo, um auxílio já para a faculdade, quando ela estiver na época. Então, assim, o auxílio para a criança, ela veio depois que ela passou a pedir, creio eu, que ela pedia para ter uma condição melhor, né? Qual que é a condição que foi enviada para ela? O estudo, já que ela estava estudando a Bíblia ali na rua, né? Então, meus amigos, para a gente receber o auxílio, a gente tem que estar conectado com o alto. Não adianta eu estar numa mesa de bar, bebendo e fumando, conversando sobre assuntos que não acrescentam nada para a nossa moral, e quando sair no perigo de um assalto a gente chama a Deus, né? Então, assim, é difícil. Nós temos que endireitar os nossos caminhos. O mundo de hoje está muito perigoso, a gente precisa de muita oração, precisa se podar as nossas más tendências, né? E se melhorar. Então, meus amigos, eu espero que nós possamos endireitar os nossos caminhos e refletir com Jesus.